A questão da academia, e os deuses do passado ainda vivem. Quem quiser adorar Bacu, vai para onde? Quem quer adorar Bacu, vai para onde? Para o bar. Quem quiser adorar Zeus, vai para onde? Bem, a academia é bom, né? Não estou reclamando de academia, não. Pastores também fazem academia, né? Irmãzinhas também fazem. Eu vejo a irmã Maromba, eu gosto tanto da irmã Maromba. Eu queria conhecer e apertar a mão daquela irmã Maromba. A irmã Maromba é um sucesso na internet. Você já ouviu falar nela já? Eu falo porque é positivo, né? Mas ela é toda arrumadinha, toda ajeitosinha, né? Mas às vezes a pessoa não está preparada para enfrentar um lugar cheio de homem suado. Por isso que na minha igreja, desde que eu dirijo igreja, as irmãs são proibidas de visitar presídio. Se as irmãs quiserem visitar presídio, tem que visitar presídio feminino. Mas as irmãs não querem visitar presídio feminino. Elas querem visitar presídio masculino. Acaba os presos pegando as irmãs. E pega mesmo. Por quê? Muita testosterona, muita energia no ar, muito macho, suor de macho. A irmã chega... Ela não sabe por que ela está tic-tac, mas é o suor dos homens ali. Muito homem num lugar só. Está entendendo? Então, esses ambientes, um ambiente perfumado, lavado, ele é menos perigoso do que um ambiente suado. Ou seja, você corre mais risco de ceder a uma paixão no meio do grupo de pedreiros suados do que em meio aos irmãos da igreja, tudo perfumado. Perfume, o banho, tira o testosterona suado. Mas aí a irmãzinha vai para o presídio na quarta-feira evangelizar dentro da cela, com a cortininha, o cara pega ela. Quantas? Eu não acompanhei um caso só não, acompanhei centenas. As irmãs foram evangelizar. Mas o cara está sem mulher lá dentro. Mesma coisa também é um relacionamento. Se o relacionamento tiver meia sola e a irmã for para a academia, ela está correndo um risco dela dar para os caras. E se o relacionamento está meia sola, aí chega na academia, as mulheres se arreganhando, toda suada. Eu não estou dizendo para você não ir, não. Eu estou falando dos riscos, né? Algumas academias, o Deus dela é Narciso. É o peitinho duro, é a bundinha dura. Não tem nada de exercício, é só para bombar. Por isso que eles caem tanto em bomba. Né? Assim, eles deixam de ter o prazer no normal. No peito mole, tem peito mole bonito. Não, tem que ser duro. Então aí às vezes o personal vai e creve, não é nem personal. É porque existe um sistema na gente chamado límbico. Límbico. Esse sistema, ele é independente da nossa mente. Isso acontece com animais. Por exemplo, se um cachorro chegar num lugar... Se um cachorro chegar num lugar e sentir cheiro de sangue, ele fica assustado. Aí você chega num lugar onde tem muito suor de macho, você pode ser a fêmea mais santa do mundo, mas o âmago começa a coçar. O papo reto é esse. Mas porque não está em espírita? Pois vai evangelizar no presídio? Vá, pode ir, vá. Nas quartas e na sexta, viu? Aquele negócio, acreditar é opcional. Possa ser que eu esteja falando a maior merda, mas assim, colocar um homem no meio de muitas mulheres, ou muitas mulheres no meio do homem, ou botar tudo trabalhando junto, vai dar bosta. O suor atrai. O âmago não brinca, não. Mas eu sou santa, mas tem âmago. Agora sim, existe casos e casos, né? Eu gosto de academia, nunca fui, né? Mas tem irmãs que fazem sucesso na academia. Eu não falei para você que eu sou seguidora da Maromba? A irmã Maromba é fantástica. É fantástica. Eu estou falando o nome dela porque eu estou elogiando ela, tá? Eu não critico ninguém. Para que criticar? Eu estou dizendo dos riscos que é. Os riscos. A Bíblia não fala, não, vigiai. Vigiai. Aí você está brigada com seu marido. Está 3 meses sem namorar com ele, vai para a academia, aquele macho aí... É o peso. Aí fica com aquelas frescurinhas, abre as pernas, fecha as pernas, abre as pernas, fecha as pernas. Você não acha que não mexe não? O âmago não mexe não.
A gente é muito hipócrita, né? Mexe, velho. Mexe. Agora, assim, não é errado. Me compreendam, por favor. Me compreenda pelo Espírito Santo. Estou falando assim, que em alguns casos é perigoso. Tá? Porque a gente é macho e fêmea, é cachorro e cachorro. É homem e mulher. E aí, assim, é andar na beira. Aí depois escorrega e fica dizendo, irmã carnal, né? O cara ensinando ela a levantar a maromba. Segura aí, irmã, que eu vou aqui para trás de você. Levanta, agora. Soprando no cangote. Quer dizer que você não vai sentir que tem um macho agora, vai, levanta. Ai, tá toda arrepiada. Arrepia mesmo. Eu vejo isso, pastor, na academia que eu frequento. Tá vendo? E graças a Deus que os homens hoje não estão muito ligando para a mulher, não. Mas se ligasse, velho, se ligasse a coisa... Mas existe esse perigo, tá? Principalmente... Né? Agora, se a pessoa arrumasse um casamento na academia, era muito bom, né? Agora sim, é muito perfume, é muita arrumação. Eu não gosto muito de academia por causa disso, porque o cara tem que se arrumar, botar uma cueca de couro, botar perfume na bunda, no sovaco. Parece que eu vou para uma festa, né? Não, eu prefiro fazer de chinela em casa, né? O cara toda tarde, ninguém está indo mais para a igreja, agora vai só para a academia. Não estou dizendo que é errado, eu estou falando que existem perigos. A sexualidade, o sexo é muito forte. É a parte animal nossa. Quem quiser arriscar, arrisque. Quem anda na beira cai no fundo, né? Mas aí é assim mesmo, né? O que pode fazer a vida, né? A modernidade hoje, né? Tem essas calças legs, as mulheres ficam praticamente nuas, pastor. Fica. Vê tudo, vê brecha, vê tudo, vê tamanho, peso, altura e vê tudo. Agora sim, tem gente que vai, mas vai correto. Como eu falei, acompanho uma pessoa, eu gosto de ver ela fazer exercício. Ela não tem frescura com ela, não. Mas já é uma mulher inteirada, já é uma senhora inteirada. Mas vai uma jovenzinha cheia de fogo. Eu acredito que existe isso. Essa sede de academia nasceu mais ou menos há uns 20 anos. Né? Tem até a academia na televisão, como era o nome da academia? Que era todo ano, de 6 em 6 vezes mudava os personagens, como era o nome? Malhação, né? Malhação. Era. A vida da pessoa começou a se reunir a malhação. Vê tamanho, largura, altura e profundidade com essa calça. O cara vê o tamanho, o peso, a largura e a profundidade. Mas vê mesmo. Mas assim, quando a gente vê tanto, a gente se acostuma, né? O índio não vê a Índia pelada? E não tá nem aí. Mas olha que os índios às vezes brincam, né? Brinca, tudo na mesma tribo ali e brinca. A Malhação, ela durou uns 10 anos, não foi? A novela Malhação, né? Era tarde, né? A novela. Vai muito da mente da pessoa. Mas eu tô falando assim, às vezes a pessoa não está prevenido. Você pode ir até para uma parada de nudismo e ver lá os treco-treco de todo mundo e não ligar, né? Mas se você está com fome e vê um churrasco assando, meu amigo, você pula em cima do espeto. A Bíblia diz, não dê lugar, né? Eu fico feliz na academia, pastor. Olha aí, glória a Deus, né? Eu acho que é questão de saúde, né? Cada pessoa tem uma mente, né? Essas mulheres assim parecendo macho não é muito atraente para alguns. Mulher só presta com a gordurinha. É que nem carne de assar, só presta com a gordurinha. Mulher, sem ser aquele peito de silicone, bunda não sei de quê. Tá entendendo? É muito... mas assim, cada pessoa, né? Tem uma mente, né? Às vezes a pessoa deixa uma mulher e uma mulher que parece um atrolofilista, né? Aí, agora é minha vez. Mas eu tô falando assim, existe risco. Eu não tô falando que é proibido, que ninguém proíbe mais nada hoje. Tá entendendo?
Agora é a praia de nudismo, né? Existe em poucos lugares, mas tem gente que vai, tem gente que não vai. Quem não quer cair no fundo não anda na beira, né? Mas é verdade, pastor, que a maioria vai para causar ego acima de tudo, quando se olha apenas para o próprio corpo. Então, porque é uma centralização, os deuses do passado estão voltando. Tá todos eles voltando. Tem até um vídeo nosso, os deuses do passado vivem e estão voltando. Estamos encontrando a força de Narciso. Ou seja, beleza em primeiro lugar, peitinho duro, bunda dura, tudo duro. Às vezes a pessoa não tem coragem de lavar um prato, mas está com tudo duro, tudo bem. Homem peitão, homem saradão, tudo bem. Narciso era o deus da beleza física. As pessoas que adoravam Narciso, eles adoravam a beleza física. É claro que uma pessoa bonita, a pessoa acha, né? Mas às vezes a pessoa acha bonito. Quem disse que mulher alta é bonita? Quem disse que mulher baixa é bonita? Cada um tem um padrão. Quem disse que mulher magra é bonita? Quem disse que mulher gorda é bonita? Então, quem faz é a gente, né? Aí está voltando os deuses da política, os herodianos. Narciso está voltando. Bacu, onde o cabra tomava vinho e dava o... Eros, o deus da sedução. Afrodite, a deusa do sexo. Estão tudo voltando, mas voltando com força total. Lembre-se. Ares, o deus da guerra, muito obrigado, muito obrigado. Ares, o deus da guerra, está de volta, velho. Todo mundo só fala em guerra, todo mundo só fala em fazer bomba. Ninguém fala em plantar para comer. Quando um pobre do agricultor vai plantar para comer, tanto imposto, que não vale nem a pena criar uma galinha. Mas bomba é com força. Cada bomba vale 100, 200 mil dólares. Ares está de volta. Todo mundo querendo guerra com todo mundo, jogando cadeira na cabeça do outro. Então esses deuses, os deuses da guerra, estão tudo voltando. Tudo voltando. Né? Você pode olhar, cada deus daquele tem uma área. Uma área. O deus da política, o deus do dinheiro, que é Mamon, Dargon ou Baal. É o deus do dinheiro. Você tem, né? Temos que ter. Se a gente não tiver, a gente está lascado, né? Mas adorar o dinheiro, mas tem gente que adora. Então, todos esses deuses, né, estão de volta. E estão com força total. Esses deuses foram destruídos pela Igreja Católica e pelos judeus. Por isso que os judeus são tudo odiados. Ele destruiu os deuses Mamon, Dargon, Baal-Peor. Só Sansão destruiu Dargon. Davi destruiu vários deuses. Então esses deuses eram demônios. E eles têm raiva. Aí, Baal-Peor. O que Baal-Peor gosta? Adoração, ceboseira, sexo. Ceboseira porque o cara cagava na boca do outro, mijava na boca do outro. E crianças assadas. É o deus da interrupção. O deus da interrupção é Moloque. As adoradoras de Moloque engravidavam. E no 7º ou 8º dia, mês, arrancavam seus filhos e davam para Moloque. Era. E aí esses deuses estão tudo de volta, porque esses deuses são demônios. A Bíblia fala que eles são demônios. Mas por que esses deuses têm tanta raiva da Igreja Católica? Porque a Igreja Católica destruiu Narciso, Eros, Afrodite, os deuses gregos. E os deuses gregos eram um cabaré danado, todo mundo comendo para todo mundo dando para todo mundo. Zeus pegava menino, pegava mulher, Zeus pegava tudo, né? Então o panteão grego foi destruído pela Igreja Católica. Claro que esses demônios, eles não iam ficar satisfeitos com a Igreja Católica. A Igreja Católica hoje tem ídolos, mas são santos. São João é do diabo, São João? São José é do diabo? Não é. Né? Eu não estou apoiando a idolatria, mas que a Igreja Católica destruiu muita idolatria, destruiu. E a Igreja, até o ano 300, participou desses deuses todos, cultos de Zeus, Santa Ceia com orgasmos. A Igreja cristã participou disso. Quem botou moral foi o Papa Dom Leão I. Aí o Dom Leão disse: epa, que
Que suruba é esta? Nenhuma igreja é perfeita, mas que a Igreja Católica fez um trabalho bom? Fez. E os judeus fizeram um trabalho bom. Ali em Gaza era Baal Peor. Gaza, que é mistura de judeu com os filhos de Ló, os netos de Ló, ali adoravam um Baalzinho danado ali. E tudo culto com sacrifícios humanos e tudo mais, na época de Cristo, na época antiga. Aí os judeus esmagaram esses deuses. Esmagaram. Então eles ficaram cismados. Os demônios, eles têm memória e ódio. Eles não esquecem nunca. A Igreja Católica, ela foi a primeira genuína mesmo. Você está certo. A Igreja Católica, quando a Igreja Católica pegou o cristianismo através da Santa Helena e seu filho Constantino, os pastores não falam isso. Por que não fala? A igreja cristã estava uma bosta. Os nossos cultos pareciam um cabaré. Por que os teólogos não falam isso? Para não dar margem à Igreja Católica? A Igreja Católica ela é uma potência, ela tem falhas e muitas, mas quem não tem? Quem não tem, atira a primeira pedra. Os judeus combateram esses deuses que a gente pensava que era só para adorar. Oh Deus, não, eles matavam animais, crianças, pessoas. Aqui os maias matavam 10, 20 pessoas na festa deles para Deus, arrancavam o coração batendo ainda. Essa turma não era boa, não. Essa turma era endemoniada, velho. E a igreja cristã entrou nessa parte. Entrou mesmo. Por isso que o gnosticismo causa tanto medo no cristianismo. Que o gnosticismo, a pessoa pode ser cristã, estragar a carne na suruba, estragar a carne nas festas, né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Israel, ela teve essa glória de destruir os deuses do passado, que eram fortíssimos. Todo mundo gostava dos deuses do passado, porque comiam, surubavam, era uma festa, orgias. E esses deuses estão tudo de volta. Tudo de volta. Tudo de volta. Até esses caras que atacaram Israel em agosto do ano passado, vê o que eles fizeram com criança e o micro-ondas. Soma, criança, micro-ondas, micro-ondas, criança. Tem imagens. São os mesmos adoradores. Se eles são guerreiros, por que eles iam criança, micro-ondas, micro-ondas, criança? O que a criança tem a ver? Esses deuses do passado eram verdadeiros demônios. A Bíblia diz que quem sacrifica ídolos, sacrifica demônios. Aí o cara vem falar de São José, Santo Antônio. São José é um homem santo. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Mãe de Jesus, é uma santa. Mas quando a gente parte para Bacu, Osíris, Ísis, Zeus, o céu de Zeus era um cabaré, velho. Tinha meninos, meninas na cama dele. Deus não ligava se você era bom ou era ruim. Ele olhava para sua bunda e seus peitos só. Zeus era faca na caveira, um velho que pegava todo mundo. Olha, semana passada uma mulher em São Paulo sacrificou o próprio filho. Tá vendo? Gente, o número de demônios está aumentando no mundo, né? Tem que dar a César o que é de César. A Igreja Católica tem muito defeito, se chocou com nós se chocou com eles, mas ela também tem muitas coisas boas. Se a Igreja Católica fracassar, os crentes na Europa estão mais liberais do que a Igreja Católica. Cristo veio, acabou com essa palhaçada. São José, Santo Antônio, Nossa Senhora, são todas pessoas maravilhosas. Então o número de demônios está aumentando no mundo. Esses deuses da guerra, está todo mundo querendo fazer guerra. E tem um cara idiota que vai catucar todo mundo. Oh meu pai, parece um abestalhado. Fica falando merda. Esses homens mirar no Brasil, o Brasil não dá uma. Devemos orar, né?
Orar pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós. Orar pela paz. A Europa se prostrou, né? Nós somos irmãos, católicos, evangélicos, espíritas, acreditam em Cristo. Somos irmãos, é que pensamos diferente, não é verdade? Se a gente conseguisse ser certo, então não precisava de Cristo. Precisava? Piedade, Senhor, piedade. Piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor. A sorte do diabo é que a gente não se une, né? Se a gente se unisse, uau, 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 uau. Uau, 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 né? Piedade de nós, Senhor. A verdade, pastor, os deuses que a Bíblia fala são desses aí. Sim. Você acha que a Bíblia vai falar de Nossa Senhora, de São José? São deuses pagãos, como Santa Morte, Zeus, Osíris, Darcon, Moloque, são todos demônios. O bezerro de ouro, o Satanás quer ver o mundo pegando fogo, Dionísio está em alta, tá? Dionísio é o deus do vinho, da bebida. Isso não quer dizer que você não possa tomar um vinho, não possa tomar uma bebida. É o cara que vive para adorar Zeus ou Dionísio, que é a mesma, que é Zeus, Dionísio ou Bacu. Bacu é em romano, né? Dionísio é em grego. Deus fala do poder da união lá na Torre de Babel. Fala. O mal se unir vence. O bem vive brigando um com o outro, né? A Badedon e Apolion, Paulo referiu a ele a Apolo. Os deuses do passado não eram brincadeiras, não. Você vai lá naqueles maias, os maias, astecas, incas, esses deuses eles gostavam de coisas, tá entendendo, pesadas. Veja aí, os deuses do passado, Joilson de Assis, tá bom?